Tá? Parabéns a você que está aqui assistindo a nossa aula de férias, mas está curtindo, está se preparando para o Enem, aqui no Enem, curso online no Enem, tá? Seja bem-vindo quantas vezes quiser. Essa é a aula inaugural. Nós estamos começando, mas outras aulas virão. E participe, divulgue, compartilhe. Ajude seus colegas. E a última questão, saideira, que é a questão que fala sobre eletroquímica. Mas a eletroquímica tem muita coisa para se falar. O tema que ele vai envolver nessa questão é sobre análise dos potenciais de redução. Tá? Geralmente, uma tabela dessa assusta a gente, né? Mas a gente pode trabalhar com as informações. Ó, você tem assim, a cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, cuja fórmula é CuSO4, com óxido de cálcio, que é o CaO. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução, ou seja, para saber se ela está básica o suficiente, a análise é realizada pela adição de 3 gotas dessa solução, que a gente quer testar, sobre uma faca de ferro limpa, após 3 minutos. Caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza, que é a solução que a gente está preparando, ainda não está com basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. A equação química que apresenta a reação de formação da mancha avermelhada é... Bom, quando você pinga, porque assim, a cauda bordaleza, que ele está falando, é uma solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é um sal de aspecto azul. É o sulfato de cobre 2, tá? Ele é um sal de coloração azul. Quando eu dissolvo em água, a água fica até com a cor, um aspecto azul também, certo? Quando eu dissolvo em água, vai acontecer aquele processo de separação dos íons, que nós chamamos de dissociação iônica. Acontece uma dissociação iônica. Dissociação iônica. Tá? Aí a questão fala que essa solução tem que estar levemente básica. Eles vão acrescentar o óxido de cálcio. Ele não vai fazer parte da nossa resolução. Mas por que ele é acrescentado? Porque ele é um óxido básico. Vou até colocar aqui, ó. Ele é um óxido básico. Ou seja, ele é capaz de reagir com a água para produzir uma base. É ele que vai tornar a solução básica. Mas ele não vai participar da nossa questão, tá certo? É só a informação. Aí eles fazem um teste, é o seguinte, eles vão misturar óxido de cálcio com sulfato de cobre e para saber se está básico o suficiente, eles pingam sobre uma faca de ferro. Ou seja, eles estão colocando o sulfato de cobre para reagir com o ferro. Se a solução, se as 3 gotas que ele pingou, depois de 3 minutos ficar avermelhado, veja que ela não é vermelha, a solução vai ter uma cor azul. Mas se a solução ficar avermelhada, significa que ela não está boa. Por quê? Porque está havendo a formação de cobre metálico. Você sabe que o cobre ele tem um aspecto alaranjado, avermelhado. Tá? Então está havendo a formação de cobre metálico. Ou seja, qual é das semi-reações, volta lá para a questão, para a tabela, qual das 5 reações há a formação de cobre metálico? Alan, existem 2. A terceira e a quarta semi-reação há a formação de cobre. Qual é que vai participar da reação? Voltando para o quadro, veja só, olha o íon que está sendo originado na solução. Volta para a tabela. Na terceira semi-reação, ali é o cobre 2+, ganhando 2 elétrons e virando o cobre metálico. Na quarta, é o cobre+, ganhando 1 elétron e se transformando em cobre metálico. Então, o que está acontecendo é a formação do cobre metálico. Qual das 2 equações eu vou usar? A equação 3. Por quê? Porque está sendo usado, vou até colocar aqui, ó, você vai usar a equação 3, porque está sendo usado o cobre
2+, ganhando os 2 elétrons e se transformando em cobre metálico. É ele que vai formar aquela solução alaranjada, a formação do cobre metálico. Agora, ele está reagindo com ferro. Alan, volta para a tabela. Tem 2 equações formando, são 2 semi-reações que se usa o ferro, né? A segunda equação e a quinta equação. A primeira ali colocou só como item distrator, porque o cálcio não vai participar efetivamente, certo? Qual dos 2 eu uso? Né? Porque os 2 vão estar ali participando. Qual dos 2 eu uso? Aí é que tal? Para acontecer a formação do cobre, o cobre 2+, tem que se transformar em cobre metálico, que é o cobre quando apresenta NOx 0. Ele não tem carga, ele tem que deixar de ser 2+ e passar a ser 0. Quando, numa reação química, o NOx diminui, que é o que está acontecendo com o cobre, vou até apagar essa palavra dissociação iônica, que foi para um outro raciocínio, né, anterior. Quando uma reação acontece e que aumenta-se o NOx, que diminui o NOx do metal ou da substância qualquer, nós chamamos esse processo de redução. Certo? Ou seja, para que o cobre metálico seja formado e a solução fique avermelhada, o cobre 2+, proveniente da solução, tem que ser reduzido a cobre metálico. Se você olhar na tabela, para que o cobre seja reduzido, ele tem que ter um potencial de redução. Para ele sofrer redução, só um parêntese, tá? Potencial de redução é a capacidade que uma substância, um elemento, um metal, tem em se reduzir, tá? Então, quando a gente vai fazer uma reação química e envolve 2 substâncias, e eu quero comparar qual das 2 vai se reduzir, eu tenho que olhar o potencial. Quem é que tem maior potencial de redução? Quem é que tem o maior potencial de redução? Quem é que tem o maior potencial para se reduzir? Então, eu vou comparar. A tabela te deu esses potenciais, né? Veja que o menor de todos é o do cálcio. De todos os envolvidos aí, o cálcio é que tem o menor potencial para reduzir. Qualquer reação que ele participar com um deles, ele vai sofrer redução. Vai sofrer oxidação. O outro vai sofrer redução. Entendeu? Então, assim, quando você compara potenciais, você está comparando a capacidade de sofrer redução. Aí, na equação, o cobre tem que sofrer redução, correto? Ou seja, ele tem que reagir com o ferro, na qual ele tem o potencial de redução maior. Se você, voltando para a tabela, se você comparar as 2 semi-reações que envolvem o ferro, qual é a que tem a menor potencial de redução quando comparado com o cobre? É a segunda equação. É o ferro 3+, ganhando 3 elétrons e se transformando em ferro metálico. Ele tem menor potencial do que o cobre. Então, quando se usa a equação 2 e 3, acontece o que a questão estava descrevendo. O cobre sofrendo redução e originando as manchas avermelhadas. Então, a equação que eu vou usar não é a quinta, e sim a segunda. É a segunda equação, que é o ferro 3+, ganhando 3 elétrons e se transformando em ferro metálico. Certo? Primeira coisa, essa equação ela vai ser somada. Lembra daquela reação, aquela questão de estequiometria, de reações sucessivas? Né? Que a gente vai e soma as 2 reações, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar essas 2 semi-reações e vamos somá-las numa só. Tá certo? E aí a gente vai cortar o que está em comum, que no caso são os elétrons. Sendo que eu não posso cortar porque os elétrons estão do mesmo lado da seta. Então eu tenho que inverter uma das semi-reações. Qual que eu inverto? Você sempre vai inverter a semi-reação que tiver o menor potencial. Então, enquanto o potencial aqui do cobre é de mais 0,34 e aqui o potencial do ferro de redução é de menos 0,04 volts, tá? Olha aí. Quem tem o menor potencial do ferro? Então eu vou inverter a semi-reação do ferro. Se vocês me permitirem, eu vou apagar aqui o potencial. Vou aproveitar essa setinha, vou inverter, ó. O ferro vem para cá, jogo o ferro para cá. E aqui eu jogo o ferro 3+, se transformando em 3 elétrons. Olha que bacana. Vou somar as 2 semi-reações. Posso só se eu cortar o que está em comum, que é o elétron. E não posso cortar porque eles estão
com quantidades diferentes. Então, o que é que eu faço? Vou igualar. Como, professor Alan? Você vai multiplicar a equação todinha por um valor. Por exemplo, essa primeira equação eu posso multiplicar toda por 3. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 3. E embaixo, para igualar a quantidade de elétrons, vou multiplicar por 2. Ó. Aqui fica 2, aqui fica 2 e aqui fica 6. Aí sim eu posso cortar os elétrons e aí, somando as duas semi-reações, eu vou ter 3 mols de cobre, deixa eu colocar de azul para não ficar tão ruim de enxergar. Azul não, preto. 3 mols de cobre, tá? Mais, cobre 2 mais 2 mols de ferro, reagindo para se transformar em 3 mols de cobre mais 2 mols de ferro 3+. Tá? Somando o que sobrou do lado dos reagentes, ó. 3 mols de cobre 2+, mais 2 mols de ferro, reagindo para produzir 3 mols de cobre, mais 2 mols de ferro 3+. O item que apresenta é o item E, tá? Então, resposta para a questão... pessoal, desculpa, ó. Resposta para a questão 8 é o item E. Tá? É uma questão um pouco trabalhosa? Essa sim, foi uma questão um pouco trabalhosa. Requer do aluno uma perspicácia maior. Ele tem que saber jogar com as informações do que ele já viu em sala, né? Usar a lógica, usar as evidências que estão passando. Lembrando, o Enem quer isso no aluno, ele está gostando disso, quer buscar isso no aluno. Eu vou jogar uma situação problema, vou comentar alguma situação cotidiana e eu quero que o aluno, com o conhecimento que ele tem, explique aquele fenômeno, ou eu vou jogar para o aluno uma situação problema que eu quero que ele, com o seu conhecimento, resolva, tá bom? Lembrando que o Enem está com questões menores, antigamente tinham questões grandes, porque bastava ler para marcar, hoje não. Vocês podem ver que as questões estão exigindo do aluno conhecimento, tá? São mais puxadas agora para o vestibular específico, né, o tradicional, requer conhecimento do aluno. É sempre bom você ter uma bagagem bem gorda, bem cheia, tá? Estude o máximo qualquer informação, porque toda informação é válida. Bom, uma dicasinha interessante que pode ser usada no Enem, tá? A questão da pílula do câncer, dê uma lida. Próxima aula eu vou trazer questões inéditas. As questões foram questões do Enem de 2015, do ano passado, tá? Para a gente poder trabalhar um pouquinho o que é que o Enem cobrou e etc. Mas na próxima aula eu vou trazer questões inéditas e atuais, tá? Então dê uma lida sobre a pílula do câncer, dê uma lida também sobre a tragédia em Chernobyl, tá certo? Já 2016 fazem 30 anos que aconteceu o pior acidente radioativo na antiga União Soviética, lá na Ucrânia, tá? Dê uma lida nesses tópicos que são passíveis de cair, tá muito em alta, tá bom? Bom, ficamos por aqui, depois de 2 horas de aula. Obrigado a você que está aí me assistindo, né, no conforto da sua casa, não sei, no tablet, no celular. Obrigado pela participação. Eu vou ver se tem mais questões. Tem? Não é nenhuma? Pronto. Então, espero ter ajudado. Desejo a todos bons estudos, tá? Fé em Deus, faça sua parte, tá bom? E vamos lá atrás da sua aprovação. Estou aqui para ajudar. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.